Ok, já estamos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional, desta vez em forma de reflexão e hoje acompanhados pela maravilhosa e fantástica Ana Isabel Correia, que já vai entrar aqui connosco um bocadinho. Hoje o nosso tema é exatamente chamar-vos para vir ao nosso terceiro colóquio da Ecologia Educacional, que vai acontecer no dia 24 de maio, no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Montijo. É um encontro para todos os profissionais de educação, para todos os pais, professores, nomeadamente todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens. Não é assim, Ana? Cá está a nossa querida Ana. E aqui também no Insta. Já estamos tanto no Facebook como no Insta. Vamos aqui esperar. Olá, Maria João. Estamos aqui a tentar criar a ligação do Instagram, não é? Verdade, mas no Facebook já estamos ok, não é assim? No Facebook já está, no Instagram é que não. Então eu estou a olhar para aqui, para ti, pelo Facebook e estou a tentar fazer a ligação no Instagram, tudo ao mesmo tempo. Isso, fala que nós somos mulheres multifacetadas, não é assim? Não fôssemos nós professoras. Exatamente. Já te enviei o pedido também. Deixa eu ver qual é que é a melhor forma. Deixa eu ver se eu também estou aqui a conseguir. Aqui. Diz que a Ana não pode aceitar, então, ora, vamos cá ver outra vez. Por que é que eu não posso aceitar? Convidar. Vê se agora aceitas, tu, desse lado. E já estamos ligadas. Também pelo Insta. E depois no futuro vai estar também no YouTube, então estar em todo lado, como eu costumo dizer, em todo lado é mais algum. Epá, como é que eu agora faço isto? Tenho a câmara do computador virada de uma maneira. Olha, eu estou aqui assim nestes dois sítios, vamos falar para onde der jeito. Não, tá? Pronto, só estava aqui a colocar no... porque tenho aqui o telemóvel ao pé. Sim, acho que está. Acho que estou bem posicionada nas duas câmaras. Estás top, maravilha. Antes de começarmos aqui, antes de passar a palavra, Ana, dizer que eu hoje estive, agora vamos aqui fazer um pouquinho de publicidade à coisa, no 11º encontro de professores e educadores do Montijo e Alcochete. E quem é que estava como uma das oradoras, que fez uma palestra incrível, super animada. No final tive colegas minhas a dizer, aquela Ana foi espetacular. Eu, é minha Ana, é minha amiga, eu conheço... Muito bom, Ana, foi espetacular a tua palestra. O teu momento foi não só de partilha de ferramentas, mas principalmente foi com muita dinâmica, com muita entrega e com muito saber de quem está também e quem esteve no terreno, sabes? Não foi só... Olha, quando o Custódio levanta isto, eu estou aqui a tentar posicionar o telemóvel, não sei onde ele não se vir, porque eu tive que clicar aqui, desculpa lá, a gente para lá. Deixa-me pegar aqui. Tais coisas, não é? A gente dá a volta a isto. Só não sabe quem não faz, não é? Exatamente, é por aí mesmo. Sabe quem não faz. Mas estava a ter na outra vez, tinha isto aqui arranjado de uma outra maneira, mas isto aqui estava sempre a cair. Desculpa. Está ótimo. Mas sabes uma coisa? Torta ou direita foi espetacular e no final eu só tive colegas minhas a elogiar a tua apresentação. Foi mesmo muito bom. Eu achei que sim, que o feedback foi muito positivo. As pessoas deram assim, umas reações muito boas, gostaram bastante. Para mim também, não é? Claro. Pronto, já está, já consegui arranjar aqui um suporte perfeito. Sabes o que é? Eu estava com os fones, parece que estamos aqui as duas sem ninguém estar a ver. Eu estava com os fones ligados ao computador, mas depois estava-me a ouvir nos dois sítios, no computador e no telemóvel. E então eu já vi que não dava para estar nos dois. Pronto. Liguei aqui ao telemóvel. Agora sim, já posso estar melhor a falar. Foi espetacular.
Eu já tinha feito uma ação de curta duração para professores pelo Centro de Formação, e entretanto eles gostaram muito, o feedback foi super positivo, e então assim que ele me convidou para ir a este 11º encontro, eu disse logo que sim, como é lógico, e a receptividade dos professores foi excelente à temática, e é assim, e é uma temática para continuar a divulgar pelo país e pelo mundo. Quanto mais estratégias nós tivermos para ajudar os professores a gerir as suas emoções, melhor vai ser, não é? Quando gerir as suas emoções, vai estar muito melhor na sua vida pessoal, na sua vida no trabalho, em todo lado, não é? Isto é essencial para as crianças, jovens, adultos, como sabe, não é? Partilhamos os mesmos valores, partilhamos da mesma missão. Percebes bem aquilo que eu estou a dizer? É isso mesmo. É isso mesmo, Ana. Olha, para quem não te conhece, que eu duvido, diz-me uma coisa, quero que me descrevas assim quem é a Ana, o que é que a Ana faz agora nestes últimos dias, mas o que é que a Ana já fez, porque eu gosto muito de sempre dizer esta parte, que é a Ana é professora do ensino, do primeiro ciclo. A Ana esteve e está no terreno, a Ana sabe o que é que se passa, mas fora isso, que isto é só um bocadinho, não é? Foi assim que começou. Diz-me então quem é a Ana e o que é que faz a Ana? E o que é que vais fazer no 3º colóquio da Ecologia Educacional? Oh, meu Deus, tantas coisas tu queres que eu diga, vou ter 1h30 para falar sobre essa pergunta. Bora. Opa, olha, a Ana, sabes que numa das escolas onde eu estive, que foi onde eu implementei as primeiras ações de formação sobre gestão de emoções, eu era a Ana Emoções, porque as pessoas associam muito a eu ser uma pessoa muito de emoções, muito da expressividade, muito comunicativa, muito da partilha, muito do encontro, de juntar gente, da conciliação, da harmonia. Eu sou esta Ana. Apaixonei-me pela área das emoções ainda na minha licenciatura em Educação. Foi uma professora, não é? Porque, como todos nós sabemos, existem aqueles professores que nos marcam para a vida toda, e então foi uma professora que me marcou e que me começou a fazer ver esta parte do desenvolvimento pessoal e social nas escolas, que era a Helena Costa Pinto Ribeiro de Castro. É assim aquela professora que fica para a minha vida inteira. E então eu já nessa altura, na minha altura na licenciatura, já me preocupava com essas temáticas do desenvolvimento pessoal e social nas escolas. Entretanto, continuei muito interessada em saber mais sobre emoções, sobre o desenvolvimento das competências emocionais, e foi aí que fui para um trabalho de campo. Na altura já estava a dar aulas, fui para o mestrado, mas estava a dar aulas e estava a lecionar, na altura com o 3º ano, e fiz então um trabalho de campo na área das competências sociais e emocionais, com a turma que tinha na altura, lá está, exatamente, estudo de investigação e tudo mais, o antes, o depois, como é que estavam, e foi muito bom, e depois apercebi-me que os professores também, esta temática é muito importante para as crianças e jovens, mas também muito importante para os professores. E então eu decidi continuar a minha linha de investigação, sempre no terreno, porque a minha linha de investigação é muito teórico-prática. Por um lado, gosto muito de ir à raiz, aos autores todos, à parte toda científica. Então segui um curso de doutoramento em que me desenvolvi mais nessa área das competências emocionais e sociais, mas para os professores. Então foi aí que fiz um estudo de investigação, que foi desde dos educadores de infância, professores de primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, de ensino público, de ensino privado. Então foi assim um grande estudo, não é? Com uma amplitude grande e de diversidade também na área aqui da educação. Então também fiz uma ação de formação acreditada na altura, na área de gestão de emoções. Na altura ainda se acreditava ações de formação nestas áreas, porque neste momento está muito difícil fazermos acreditação destas áreas de gestão de emoções no Conselho Científico. Uma parte aqui. Porquê? Porque... Se é uma coisa que nos faz tanta falta e que estamos aqui com um déficit tão grande, porquê? Sim, olha, ainda hoje estava a falar com o Custódio Lacartixa sobre isso. Já tentei acreditar várias ações de formação nesta área de gestão de emoções para professores e no contexto da comunidade educativa, e vêm diferidas.
Vêm diferidas porque privilegiam todas as áreas que sejam para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, mas sempre tudo centrado no aluno e não no professor. O que é um paradoxo, porque se nós conseguirmos dotar os profissionais de educação com maiores ferramentas, conseguimos aí sim olhar para o aluno de uma forma mais central. Quando uma das diretoras me telefona a dizer Ana, foi indiferido, eu assim, não me está a dar nenhuma novidade, porque não é a primeira vez que vem indiferido. Porque assim vem indiferida esta área, como vêm indiferidas outras áreas, porque tudo aquilo que tem a ver especificamente com desenvolver mais capacidades para o professor só por si, só para aumentar competências do professor, não. Tem que ser sempre só centrado no aluno. A figura central é o aluno. Não vão mais à frente. Não vou mais em frente. E assim, eu já tinha falado sobre este assunto até com a bastonária da Ordem dos Psicólogos. Numa das vezes em que eu fui fazer palestra em Viseu, que tive a oportunidade de a conhecer, e que ela me disse que é uma luta. É uma luta porque eles continuam a não valorizar estas temáticas. E estas temáticas são cada vez mais pedidas pelos professores e pelas pessoas que estão em terreno e que sabem que são fundamentais. É só olharmos para as estatísticas dos números dos professores, não é? Dos docentes, do pessoal, nem só os docentes, atenção, são todos os profissionais que trabalham na educação que estão completamente pelas costuras. É só olharmos para as taxas, não é? Sim. E é um bocadinho. Eu vou-te dizer, eu fico. Como é que eu tenho de explicar? Fico já habituada, porque eu também proponho a ecologia, mas a ecologia não tem um mestrado, não tem um doutoramento, e então penso assim, ok. Todas as minhas formações não têm a nível académico que é pedido, tudo bem, eu percebo. Agora, estamos aqui a falar de uma área em que tu te doutoraste, ou seja, tu fizeste um doutoramento sobre emoções, sobre gestão de emoções. Não bate a gota com a perdigota, sabes? Não se percebe, uma vez que tudo bem, nós temos que nos centrar no aluno, óbvio, nós sabemos disso, mas se o profissional não estiver em condições para o fazer, não o vai conseguir fazer. E ele só vai conseguir olhar para o aluno de uma forma individual, se estiver bem consigo, ou seja, se estiver emocionalmente equilibrado. Sim, não é? É aqui um paradoxo não é? Concordamos, sim. E eu digo-te uma coisa, eu acho que só quando mudar a parte da direção, que lá está nesse conselho científico, que faz a acreditação de todas as ações de formação para professores, como tu sabes, a nível nacional, eu acho que só quando mudar a equipa é que as coisas vão alterar, infelizmente. O que é uma pena. É muito mau. É mau. E, entretanto, perdi-me. Estava Pronto. O meu percurso. E, entretanto, sim, então segui então para uma tese de doutoramento em que fiz essa formação toda e, entretanto, após terminar o doutoramento, foi quando comecei a trabalhar mais em contexto universitário e, nomeadamente, a dar formações avançadas nesta área de gestão de emoções. Inicialmente, até direcionei o curso para o ISPA, que é uma universidade privada, né, na área da psicologia, na intenção até de... Exatamente, onde a tua filha. Inicialmente, direcionei para lá, até na intenção de até ser mais para os destinatários professores, mas na altura o diretor do Centro de Formação Avançada disse-me, Ana Isabel, vou-lhe fazer um desafio, em vez de fazer isto só para professores, o que é que achas de fazer isto para outras áreas profissionais? E eu, parece muitíssimo bem, eu sou aquela rapariga, tipo, veio um desafio, vamos lá, mandar-nos a ele. Exatamente. Então, olha, vamos direcionar para a área da saúde, para a área da educação, para as áreas que se sintam interessadas, recursos humanos, o que é que achas? Acho bem, pronto, e de facto foi quando eu comecei a fazer os cursos, né, de formação avançada, e qual não foi o meu espanto quando realmente eu vi que haviam muitas pessoas da área da saúde a virem à procura de ainda mais ferramentas, então muitos psicólogos, médicos, muita gente da área da saúde, e continua a haver muita gente da área da saúde interessada. Neste momento estou a trabalhar com mais universidades, de São Luís, Católica, de Viseu, estou com a Autónoma Academy, e sempre nesta perspectiva mais abrangente em termos de destinatários, não é? Isso aí em termos de estruturas educativas, digamos, não é?
Depois tenho os meus outros projetos pessoais, né? Tenho o meu ginásio de emoções, onde acompanho grupos de pessoas durante 6 meses semanalmente. Depois tenho as minhas mentorias individuais, onde estou a fazer um acompanhamento individual, mediante aquilo que a pessoa tem que trabalhar. Depois tenho o meu Brand Gym, que é o projeto só em termos empresariais, para aumentar também bem-estar, produtividade. E pronto, vou-me assim distraindo com umas coisas. Lancei um livro, entretanto, no meio disto tudo. Isso. Professores e educadores, que têm 40 anos práticos. E é isso, é mais ou menos isso. E daí, tu se calhar me convidaste por causa disto tudo, não é? Para ir ao colóquio. E no meio disso tudo, ainda aceitas este convite singelo, não é? Da Ecologia para vir ao 3º colóquio aqui da Ecologia Educacional, que vai acontecer no dia 24 de maio, aqui no Montijo. Tu estiveste presente no segundo. E foi com muita honra que te vi, no sentido que eu não te conhecia. Nós tínhamos pessoas em comum e só depois é que eu percebi quem é que tínhamos em comum e quem eras. E eu fiquei muito feliz, no sentido aqui do Montijo, de estares aqui no Montijo também, de partilharmos aqui estas vivências e fiz logo o convite no sentido de vir aqui ao 3º colóquio. Apesar de não ser nada universitário, é uma coisa mais simples. Tu sabes que é sempre com um caráter e com um cariz mais de voluntariado, no sentido de nós estamos aqui a angariar dinheiro. Neste caso, este ano é para a Sercima, porque será, não é? Porque é necessário aqui também uma ajuda para aqui o novo lar que eles estão a querer realizar, que já está em construção, e realmente é o mundo agora onde eu me encontro, que é o grupo de educação especial. Para mim, não devia existir, para mim existia só educação e seria muito mais simples se nós fizéssemos a educação como ela é descrita e foi realizada e foi idealizada. Mas, enfim, como nada é perfeito, não é assim? Claro. Ana, tu no nosso 3º colóquio vais falar exatamente sobre emoções. Nós deixámos aqui assim um cheirinho, não é? E não vamos aqui desvendar tudo, que o pessoal tem que ir no dia 24 de maio ter connosco, certo? Onde tu vais lá estar com os teus livros, com o teu livro e com... tens que falar também dos e-books, não te esqueças disso. Sim. Ok. Pois é. Mas fala-nos aqui um bocadinho sobre esta necessária consciência. Tu hoje, no encontro de professores, falaste sobre isso, na palestra falaste sobre a consciência. É necessário treinarmos a nossa consciência sobre as nossas emoções, não é? Sim. E que se um professor, e vai-nos levar outra vez aqui à que estávamos a falar há pouco das acreditações, que é, se um professor não se conhecer enquanto pessoa, as suas emoções, aquilo que sente, o que deixa mais aliviado, o que o deixa mais irritado, o que o deixa feliz, se ele não se conhecer enquanto pessoa, faço agora uma pergunta, será que poderá ser um bom profissional? Eu acho que é mais difícil. A pessoa que não se conhece a si própria tem muito mais dificuldade em se organizar internamente. E a pessoa, quando não se conhece, não está organizada. Quando a pessoa não está organizada internamente, com muita facilidade, desregula. Ou tem mais dificuldades em autorregular, porque não se conhece, não sabe a sua potencialidade, não sabe quais é que são os seus limites. Então, é fundamental. Daí eu ter falado dessa competência que é da autoconsciência essencialmente na área das emoções, percebermos bem o que é que estamos a sentir, o porquê é que estamos a sentir, parar para ouvir o nosso corpo, perceber o que é que estamos a pensar, porque é que nós temos esse tipo de pensamentos, se o tipo de pensamentos que nós temos são pensamentos que nos potenciam para irmos mais e mais e mais além, se acreditamos em nós próprios ou se somos os primeiros a deitar-nos abaixo, não é? O professor que não tem esta consciência para si, também não tem no ato de educar, não é? E às vezes, se calhar, o facto de não ter esta consciência não acaba, se calhar, por pecar em algumas vezes na forma como fala, com alguns alunos, que se calhar vão ficar marcados para uma vida inteira, pela positiva ou pela negativa, ou seja, quanto mais consciência nós tivermos sobre nós e sobre aquilo que nós estamos a fazer, é que isto é uma grande responsabilidade. A responsabilidade de educar é uma grande responsabilidade, porque nós passamos muito, os educadores passam muito tempo
com os seus alunos, não é? E às vezes, por exemplo, a dinâmica da pré ou a dinâmica de primeiro ciclo, então, é abismal, porque são anos de seguida com um determinado professor, que pode marcar esse aluno para a vida toda, pela positiva ou pela negativa, exatamente porque é a maneira como esse professor o vai tratar, não é? E pode causar consequências fantásticas, fazer com que o aluno acredite mais em si, trabalhar autoconfiança, trabalhar autoestima, porque a gente consegue trabalhar estas coisas todas na escola, não é? Ou fazer exatamente o contrário. E o aluno crescesse cheio de medos, cheio de receios, ter medo de falar, ter medo de ser humilhado, ter medo de ser rejeitado, exatamente porque o professor às vezes não sabe como é que há de lidar às vezes com miúdos, pronto, que possam ser um bocadinho mais desafiantes num ponto ou no outro, e às vezes esta falta de conhecimento de estratégias faz com que a gente consiga perturbar ainda mais crianças que às vezes já não estão muito bem emocionalmente. Porque falaste da responsabilidade, falaste desta nossa mentalidade e lembrei-me da mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, que nos fala a Carol Dweck, se não estou em erro. Sim, e eu fixei muito quando li um livro, não sei se foi sobre já está a parte mais introspectiva. Nós temos esta tendência para achar que os introspectivos são super calminhos e que não dão trabalho. Os que dão trabalho é os que são mais espontâneos, não é? Mais extrovertidos. Sendo que nós não temos consciência daquilo que um miúdo, uma criança que é mais introvertida, está a pensar e está a levar para si como verdade absoluta dita pelo um professor. Sim. Mais uma vez, Ana, não seria assim maravilhoso dos maravilhosos se os conteúdos dos profissionais de educação, estou a falar das licenciaturas, todo o programa que é feito e que ainda não se reformulou, não deveria haver aqui assim um boost de vitalidade no sentido de atualização e falarmos sobre emoções na fase inicial de formação de professores. Quem diz professores, diz de assistentes operacionais, diz de monitores, diz de qualquer pessoa que vai entrar na área da educação, seja a fazer o que for. Eu diria que não era só na área de educação. Eu terminei o meu doutoramento a falar que isto seria uma disciplina obrigatória desde a pré a todos os cursos universitários de todas as áreas. Ponto. Sim. É desde a pré até ao curso universitário e todas as áreas. As soft skills são fundamentais para a pessoa também conseguir atingir às vezes o sucesso que pretende, não é? E às vezes pode ter um QI elevadíssimo e um coeficiente emocional muito, muito fraco, não é? Depois acaba por não haver equilíbrio. Não, é isso mesmo. E esta parte emocional, esta inteligência emocional, eu noto naquelas pequenas discussões que eu vejo entre adulto e professor, não é? E o aluno, naquele sentido de o aluno diz alguma coisa e foi interpretado pelo professor de uma forma negativa, porque eu também ouvi e não interpretei dessa forma, não levei como uma ofensa, levei como uma questão, uma dúvida, uma opinião, que se fosse dada por outra pessoa adulta, estaria tudo bem, mas foi dada por uma pessoa vista mais como nova. menor, Sim. Um aluno. Então, eu vejo quando eu vejo esse desequilíbrio e nesse adulto, aí vejo sim que ele tem ali um déficit não cognitivo, mas emocional, porque não percebe que o aluno está a questionar não a ele próprio, mas à situação. Está a pensar alto, às vezes até está a pensar alto, está a refletir. E acontece ainda muitas vezes esta discussão, não é? Que é uma dúvida, que é uma opinião e que é vista, não é? E ouvida. E às vezes o professor o que deve sentir está a ser posto em causa, não é? Só o facto de estarmos a questionar, a refletir, estamos a colocar o professor em causa, mas não, às vezes é mesmo só a temática, não é contra a pessoa. E há muita gente que leva as coisas a peito e pensa que é contra si. Não, só estamos a pensar mais sobre o assunto. Vamos todos pensar mais sobre o assunto. Mas é um bocadinho esta mentalidade então fixa em relação ao que é o professor, ao que é a escola, ou o que é suposto
ser a escola, não é? Sim, sim, Há sim, aqui sim, sim. muita aresta para limar em relação a este Porque é que conceito. acontece às vezes em algumas turmas, com os professores são espetaculares e com outros são péssimos e ninguém os atura, não é? É a mesma turma. Tu falaste hoje sobre isso na tua apresentação e eu tive logo, porque isto acontece, eu tenho o meu dia-a-dia assim, a escola dos meus filhos, não é? E ninguém para pensar, Não, sabe? não. Exatamente a mesma situação, pode ser motivo de desafio para um e uma coisa boa, não é? E para o outro uma afronta, não é? Pronto, tudo depende da maneira como tu vais interpretar aquilo que está a ser dito. E isso tem a ver com a pessoa, não tem a ver com o aluno, não tem a ver com a situação, tem a ver com a interpretação que a pessoa faz. E por isso é que quanto mais bagagem tiver para pensar de formas diferentes e não ter esta mentalidade fixa, e ainda há bocadinho estávamos a falar da mentalidade fixa, não é? De considerarem, quem acredita estas ações de formação, de considerarem que isto não é importante, o centro é o aluno. Sim, tudo bem, mas o professor se o professor não está bem, como é que ele consegue fazer o melhor para o aluno? Não é? Exatamente. Olha, tudo é treinável. Sim. Não é? Nós temos aqui esta flexibilidade e esta neuroplasticidade, não é? Que as neurociências já nos vêm provar. Então, por que razão é que achas, aqui numa opinião tua, custa tanto esta mudança? Nós temos muitos professores já deram tanto de si e estão assim pelas costuras, como eu falei há pouco. Há outras pessoas que acham que a educação devia ser muito mais rígida, outras que acham que está tudo muito banalizado. Mas é sempre difícil mudar. Quando tu chegas e propões coisas diferentes, há sempre ali uma onda de não, dá trabalho, não, foi sempre assim. Não. Porquê que nós, seres humanos, somos assim tão... temos uma tendência, alguns de nós, calma, não vou generalizar, mas temos aqui uma tendência para sermos assim tão velhos do restelo. Sim. Porquê? Porque o cérebro, a tendência que ele tem sempre, a maior tendência que ele tem é poupar energia. Porque vem habituado de outros tempos em que só tinha que gastar energia para as coisas mesmo importantes, tipo ir caçar para comer, sobreviver, fugir, manter, não é? Então só tinha que gastar energia para coisas mesmo importantes. E o que é certo é que esse tipo de herança genética ficou-nos. Então é muito mais fácil a pessoa deixar de estar exatamente como está, porque é o padrão, é a rotina, e tu, cada vez que tens uma rotina, mesmo que seja uma má rotina, é uma rotina e não te obriga a pensar. Tudo o que tu fazes é rotina, quer seja boa para ti, quer seja má para ti, em termos do teu contexto de trabalho, em termos do teu contexto de saúde, dos teus hábitos, as coisas em casa, tudo aquilo que a gente faz na nossa rotina, que não temos que pensar, não gastamos energia absolutamente nenhuma, porque já está no automático, e quando nós estamos a trabalhar no automático não gastamos energia. Isso é que o cérebro bate palmas. Uhul, não tem que gastar energia, top! E entretanto está e tal, e se fizéssemos diferente? A pessoa tem mesmo que ter muita força de vontade para fazer diferente, porque cada vez que tu vais fazer diferente, vais exigir que o teu cérebro, o teu corpo, gaste mais energia. E, em início, quando tu às vezes até tens um novo projeto, até podes começar com muita motivação e até, olha, por exemplo, ir ao ginásio, né? E de decisões de ano novo e tal. Quem diz ir ao ginásio diz aplicar novas metodologias na sala de aula, não é? Tal e qual. Até podemos começar e muito motivados, mas entretanto a motivação começa a descer e se a pessoa não tem mesmo muita persistência e muita disciplina para avançar com as coisas para a frente, as coisas não vão avançar e vai na volta, já estás na zona de conforto, a não ir ao ginásio, a voltares aos antigos métodos. Porquê? Porque é mais fácil. E o problema aqui desta resistência à mudança tem a ver com isto, tem a ver com a força de vontade que a pessoa tem que ter para mudar. Porque para mudar é preciso gastar energia. E nem toda a gente está com vontade de gastar energia. E então preferem, às vezes, ficar no mal, a queixarem-se, mas a continuarem no mal, porque assim, pelo menos, já é estão conhecido. cidadinhos e já é conhecido, do que
vou fazer diferente, isso corre mal. Pois também há muito medo de errar. Tu estás na palestra, eu vou fazer perguntas e ao início estava tudo ainda caladinho, assim, não tenho medo de errar. Não tenham medo de errar, arrisquem a dizer. Porque um professor que tem medo de errar também vai dar a indicação que parece que é mau errar. E não é mau errar. Quando nós estamos na escola, estamos numa altura em que é propício para aprender, é propício para errar, estamos num sítio seguro para errar, mas o professor também tem que nos pôr à vontade para dizer, está tudo bem errar. Errar é uma forma que tu vais ter de aprender. Um aluno que tem dúvidas, aquelas salas em que eles até podem estar caladinhos e não dizem nada, não quer dizer que toda a gente esteja a entender tudo. Podem não estar a entender nada, mas não estão a dizer. E se não estão a dizer, também não vão ter a oportunidade de aprender. Mas um professor que tem medo de fazer diferente e tem medo de fazer aulas diferentes e que faz sempre tudo igual, não é? E que nunca faz diferente porque tem medo de errar, também é isto que passa. Então isso, e depois há aqueles medos, não é? Então isso corre mal, o professor agora vai fazer uma coisa completamente diferente. Isso corre mal. E então, também dizemos, olha, correu mal, amanhã fazemos de outra maneira. E entender o erro, está tudo bem. A gente dá a volta de outra forma e está tudo certo. Porque aquele que faz sempre igual, com medo de falhar, acaba por nunca evoluir. Está sempre igual. Está sempre igual, não sai do sítio, não é? Não evolui, não é? Lá está, continuamos aqui nos primórdios, certo? Sim, não evoluímos. O nosso córtex pré-frontal evoluiu, mas nós não estamos a utilizar. Sim, não estamos a utilizar, sim. Custa-me imenso isso, porque realmente o que acontece é que eu olho muito em relação aos testes, e às vezes eu falo nisto e até, pronto, envio. Qualquer dia, como eu costumo dizer, se eu encontrar ali uma valeta, não estou a brincar. Mas, enfim, quando continuamos a fazer testes em que estamos a olhar para aquilo que se fez de mal e não para aquilo que se fez de bem, enquanto continuamos a utilizar somente esta como a grande ferramenta de avaliação, continuamos aqui a dar um foco diferente àquilo que é suposto. Hoje falaste também do foco, de nós sabermos nos focar até para saber utilizar esta energia, não é? Eu pergunto muitas vezes às minhas formandas, diz-me a razão pela qual tu escolheste a educação. Qual é o foco que tu tens que te motiva para estar na educação? Se nós formos perguntar aqui à grande maioria dos profissionais de educação, seja ele quem for, ok? Desde diretor a assistente operacional, não te sabe responder. Não te sabe responder. E acho que para mim é o começo daqui de uma consciência em relação àquilo que me motiva, às minhas emoções em relação ao meu propósito, ao meu trabalho. Sim, sim. Sabes? Então faz muita confusão como é que esta disciplina, que não devia ser uma disciplina, devia ser uma coisa obrigatória, não é obrigatória, é essencial, não é? Este conhecimento daquilo que me faz mover, não é? As minhas emoções. Porque eu quando vejo uma aula, não é? Uma escola, onde está tudo direitinho, onde está tudo perfeitinho, não é? Onde estão todos caladinhos, eu pergunto, então onde é que estão os robôs? Não é? Onde é que o robô está? Os robôs estão aonde? Porque realmente nós somos seres humanos. Sim, sim. Não é? Como é que ainda temos, na grande maioria das escolas, esta coisa de entras, sentas, não dizes nada, ok? Ficas a ouvir, sais, e aconteceu uma aula, e passas assim o ano inteiro. Sim, sim. Porque eu tenho isto, ok? Eu tenho isto em casa, eu vivo muito isto, eu própria vivi isto na escola. Tu falas dos professores que te marcaram, eu posso falar dos professores que marcaram pela negativa. Eu também posso falar dos que marcaram pela negativa. Eu preferi falar de uma que marcou pela positiva, mas olha que eu também tenho histórias de outras que marcaram pela negativa. Eu digo-te uma coisa, eu lembro-me de uma professora, dos olhos dela, não me lembro do nome dela, não me lembro de nada, só lembro dos olhos dela, de olhos de emoção, sabes? Olhos sempre emocionados, bons, sabes? Agora, tudo da minha escola, vê só, eu lembro-me de coisas do 5º ano, uma professora de inglês, que eu abri a boca, falei tudo menos inglês, e ela gozou. E eu nunca mais, no 5º, 6º, não é? Até ao 9º, eu nunca mais falei inglês em público. Sim. Nunca mais, ok? Então, estamos aqui a focar-nos só nos profissionais de educação, sobre o impacto e a responsabilidade, que eu acho que o pessoal se esquece, não é? Que às vezes que,
não, formação sobre emoções, não, é só fazer... Agora vou ser mazinha, é só fazer projetos com o monstro das cores e está bom. Não é só. Não é só, é um bocadinho mais do que isso. É um bocadinho mais profundo. Agora vamos aqui para os pais, sabes? Vamos aqui para os pais, que não existe ainda formação e cursos e universidade para pais, já existe, mas não é cá. Onde é que os pais, neste mundo todo digital, nesta loucura toda, que qualquer pessoa fala de educação, e é isso que às vezes me deixa um bocadinho triste, é que qualquer pessoa fala de educação, não estando no terreno, não sabendo o que é, dá palpites, tudo bem, mas as pessoas ouvem e levam isso como uma verdade absoluta. Uhum. Eu queria te perguntar aqui um livro que um pai que não sabe o que é que há de fazer, precisa de se conhecer melhor, precisa de se dar mais ao seu filho, seja filho mais pequeno, seja adolescente, um livro ou algo que tu recomendes para as famílias sobre esta parte da gestão emocional. E os teus contam também. Sim, os meus contam. Obviamente, os meus estão sempre. Os meus dão para tudo à cheia. Olha, eu tenho uma coleção que trabalhei com alunos e também recomendei para os pais, que é uma coleção da Porto, que é a Aventura dos Sentimentos e dos Pensamentos, que é ótimo para se trabalhar em casa com os miúdos e também se trabalhar em família. Há a família dos sentimentos, a família dos pensamentos, é o pensamento positivo, o deitar abaixo, o preto e branco, é divertido e é uma coleção assim com vários livros, é a aventura dos sentimentos e dos pensamentos, e as emoções são nossas amigas, o olá, obrigado, eu sou única e especial. E ao mesmo tempo que estás a trabalhar a autoestima dos miúdos, também estás a trabalhar a autoestima dos pais. Há muitas histórias que depois levam às partilhas dentro das famílias. E é muito giro. O autor não é o Paulo Moreira que nós conhecemos da inteligência emocional, é um outro Paulo Moreira, mas é uma coleção muito, muito gira sobre emoções. E o primeiro que eu vi foi A Aventura dos Sentimentos e dos Pensamentos, e tipo, foi um sucesso. Eu, na altura, apontei os alunos e também convidei depois os pais a entrarem e tive feedbacks muito, muito positivos. Mas agora o que não falta por aí são jogos, até há o jogo Uno, que é um jogo fantástico para trabalhar autoconsciência, autorregulação, automotivação, tem perguntas, tem atividades, tem jogos. Dá para todas as idades, aliás, eu conheço uma das autoras, é a Paula Guerra, e depois é a Rita. É um jogo super giro, também era um jogo que eu jogava com os alunos na altura em que eu estava a lecionar, neste momento estou, né? Estou já fora da escola, mas estou muitos anos a dar aulas, como tu sabes, e esse jogo também é muito, muito giro, é um jogo de cartas com essas três temáticas, autoconsciência, autorregulação e automotivação. Depois há o Grok, que também dá para trabalhar muito a temática dos valores e de reflexão também em família sobre valores e prioridade de valores. Sei lá, pronto. Já deste imensas dicas, não tens noção, mas já deste imensas dicas que o pessoal está aqui a dizer, já vou pesquisar sobre isso. Sabes que eu sou muito adepta da vida prática, sabes? Pois. Da vida prática do nosso dia-a-dia, com os nossos filhos, com aquilo que... Olha, o Museu de Emoções está aqui a dizer, até porque um professor é um influencer. Ora está, olha, passou-me, vês? Passou-me. É isso mesmo, é isso. Nós, professores, estamos a dar palco a outras pessoas que não deveriam ser. E estamos aqui a perder o nosso power de influencer na vida dos jovens, não é? E é uma pena isso. Eu sou muito adepta, estava a dizer, da vida prática, porque acho que também, ainda bem que há recursos, e há jogos, e há livros, e ainda bem que os AIC são bastante importantes. Ajudam imenso. Mas o facto de nós termos aqui também esta partilha em casa, no sentido daquilo que às vezes nos acontece, que não é tão bom, sabes? Aqueles berbicachos familiares, achas que esses recursos, essa vida prática de incluirmos a criança e o jovem na vida dos pais, do que se passa, não é uma questão de
de só falar no que é mau, ok? Só falar nas desgraças. Nós portugueses às vezes temos uma tendência para gostarmos aqui muito da parte mais fatídica da coisa, mas falar com o jovem, pedir opinião sobre, olha, o que é que está aqui a passar, olha, este mês aconteceu-nos isto, e o carro, e o que é que tu achas sobre esta vida prática, que já a Maria Montessori há muitos anos falava sobre esta importância? Eu acho que é super importante falarmos de tudo, não é? Não é uma vida cor-de-rosa em que tudo corre bem, em que se escondem os desafios, não se vai falar de todas as preocupações que existem, mas o terem noção real dos problemas, das preocupações, dos nossos limites, qual é que é o dia em que realmente nós não estamos assim com muita paciência, convém dar o alerta à navegação. Hoje não estou nos meus dias, menos, está assim. Níveis de paciência estão reduzidos, então ao avisar a navegação em casa e tal, não é? Mas eu acho que é super importante, não é? Porque não vale a pena também se estar a fingir que está tudo bem quando não está, não temos que partilhar todas as preocupações, e nomeadamente pais com filhos, não tem que preocupar tudo o que está, tudo o que existe, mas o terem noção da realidade, das preocupações, mesmo em termos financeiros, dos gastos, eu acho que faz sentido ganharem mais consciência sobre os desafios, sobre as preocupações, não é? Eu acho que sim. Eu sou da tua opinião. Maravilha. Última pergunta. Uma última pergunta, porque nós não podemos desvendar tudo, não é? Ana, porquê? Por que razão? Qual o motivo para alguém ir e estar connosco no dia 24, no colóquio, no terceiro colóquio da ecologia? O que é que tu partilhavas aqui? Como é que tu chamarias aqui o pessoal a ir ao nosso terceiro colóquio? Além de estar já tu, ok? Ok, a pessoa tem que, não é? O que mais tem o colóquio para oferecer? Tu já estiveste lá o ano passado. Chama aqui o pessoal um bocadinho e também saber aqui a tua opinião sobre o nosso colóquio. Eu sou suspeita que eu sou uma das oradoras escolhidas pela Maria João, mas temos assim um painel de oradores que são fantásticos e vamos ter a oportunidade de ter um ambiente mais porque assim não é uma sala para 200 pessoas, é uma sala talvez para 50. Então há muito esta possibilidade de haver a partilha por parte dos oradores, mas também haver a partilha por parte dos participantes, de haver conversa, de haver a reflexão, de haver insights, sempre no sentido de sairmos mais ricos como pessoas, e depois, para além de tudo o que nós aprendemos e daquilo que vale a pena pensar, eu no ano passado não fui oradora, só fui assistir e adorei, é a quantidade de coisas que nós levamos para pensar, tipo, o que este orador disse e o que aquele, e depois a conversa que eu tive com aquele grupo de pessoas, aquela pessoa nova que eu conheci, ou seja, não há nada de negativo aqui, é tudo bom, é tudo bom, por isso eu acho que é uma grande oportunidade de estarmos com pessoas que se importam com esta área da educação, que querem saber mais, não é? Que querem saber mais para si e também para serem melhores pessoas para as pessoas com quem convivem, porque nós eu costumo dizer muitas vezes, a pessoa mais importante do mundo sou eu, a pessoa em que eu tenho que investir mais tempo, qualidade é mesmo em mim, em termos de conhecimento, é mesmo em mim, e quanto mais eu tiver para mim, melhor também eu vou ser para os outros. Não é? Quanto mais forte vou ficar, também melhor vou ser para os outros. E então eu acho que é tudo bom. Por isso é a não perder. Sinceramente. Eu gostei muito. Pessoas incríveis, né, no ano passado. Aliás, conheci o Luís Varela, como tu sabes. Depois de ter conhecido o Luís Varela, fizemos ali também algum networking, já eu fui fazer também um webinar na academia dele, na academia da área do digital, que ele trabalha com ferramentas do digital. Fui agora também para o Soprar para Tomar, conheci mais uma quantidade de pessoas super interessante. É engraçado que às vezes um evento traz-nos uma pessoa que nos abre mais portas para não sei quantos sítios diferentes. A quantidade de pessoas interessantes que nós podemos conhecer e que não conhecemos quando decidimos ficar um sábado em casa, igual aos outros sábados todos, não é? Pronto.
É isso mesmo. E o melhor é que lá está, o colóquio não é só para profissionais de educação. Claro que eu escolho sempre, e este ano estou muito feliz porque são todos professores, estão todos na área da educação, ou seja, estão a falar daquilo que sabem e que vivem no terreno, mas também são pais. Então, o colóquio é mesmo feito para todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens. Não há aqui limite, e os jovens podem ir que têm entrada gratuita. Então, não é só para os adultos, é para os adultos, não é? É para todas as pessoas, sejam crianças ou adultas. E é o facto de... Aqui a Ana vai falar sobre a parte emocional, não é? Esta gestão emocional, e dar-nos aqui ferramentas muito, muito práticas e muito assertivas, tanto para quem está na educação, como para quem está na educação formal, como a parental. Então, deixo aqui o convite. Ana, foste a primeira convidada aqui do nosso colóquio para estarmos aqui a falar e a trazer um bocadinho de curiosidade a quem não sabe o que é o terceiro colóquio da ecologia. Quero-te agradecer, sei que hoje foi um dia puxado, foi um dia muito comprido, e mais uma vez obrigada por teres aceito o convite, mais uma vez obrigada pelo teu apoio e carinho aqui ao projeto da ecologia, e só te posso desejar muito sucesso, tá? Muitas coisas boas, e no dia 24 estou a contar contigo para o nosso terceiro colóquio da ecologia educacional. Está bem? Muito obrigada pelo teu convite, em estar aqui comigo hoje e principalmente em estar contigo no dia 24. Vai ser espetacular, tenho a certeza absoluta. Tão bom. Olha, aqui responder aqui à Carla. Vai ser no dia 24 de maio, no Montijo. Aqui na minha bio está lá a inscrição para o terceiro colóquio da ecologia educacional, que vai acontecer de forma presencial no Montijo, na Junta de Freguesia do Montijo, no dia 24 de maio, o dia inteiro. Ok? O dia inteiro dedicado à educação, seja parental, seja formal. Bem, vamos nos despedir, Ana? Sim? Um beijinho muito grande para ti, bom descanso para todos, boa semana. Tenham aqui uma mentalidade de crescimento para vós, a nível pessoal e profissional, está bem? Não desistam, que o pessoal está aqui também todos na mesma caminhada, aqui para sermos cada vez melhores do que nós próprios fomos ontem, não é melhor do que ninguém, melhor do que nós próprios, não é? Então, um beijinho a todos, fiquem bem. Beijinhos. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. E...